O RPG pedagógico é chato? Brincadeira, não. Isso aí, galera. Valeu demais por ter vindo assistir. Obrigado. Voltamos semana que vem. Alguém quer começar? Eu posso começar já, Vai, jogar? você Então é o tá cara. bom. Vamos lá. O pedagógico tem um problema hoje de ser visto como chato, né? Tá na escola hoje não é mais tão legal assim. Aliás, nunca foi tão legal, né? Isso é verdade. As crianças elas entram com uma vontade gigantesca de ir embora, né? Os professores também, dependendo do professor. Então tem um sentimento mútuo ali. Eu acho que o problema não é nem o RPG histórico o pedagógico ser chato. Eu acho que a gente, durante muito tempo no Brasil, no mundo até, a gente criou o pedagógico como algo chato, né? E aí os professores desistiram, largaram de mão, muitos deles. E os alunos também. Não sei se vocês têm essa visão aí, não sei se vocês enxergam dessa mesma forma. Não sei o que vocês acham disso, mas pra mim, eu vejo hoje um desânimo do pedagógico no geral, assim. A gente tem muitas atividades lúdicas e tal, mas para aqueles alunos aquilo não é lúdico, né? Para muitos deles o lúdico tá muito longe, né? Eu acho que é aí que mora o problema. Para mim o problema mora já nesse começo já. Eu acho que eu posso comparar isso aí com a visão, porque a galera que vem aqui, apesar que ultimamente nós estamos tendo uma galerinha mais nova que tá assistindo a gente, mas a galera mais velhaca, esses RPGistas raiz que assistem a gente, talvez se identifique mais quando tá lá na empresa. Eles estão lá trabalhando, tentando fazer um serviço sério, tentando fazer aquele sofrimento se transformar em algo aceitável, porque não é trabalho, não é lazer. E aí vem uma galerinha do RH tentando fazer piruleta, fazer exercício, ginástica laboral, e o cara fica sem nenhum tipo de motivação. E aí, o que acontece é que o cara esquece que isso daí na vida dele, ele tá vendo desde sempre. Ele tá vendo aquela professora que vinha fazer aqueles exercícios de ficar estourando balão, ficar aquele pessoal que ia fazer gincana de colégio, e isso foi crescendo com ele. Então, quando ele chega lá no serviço e chega a galera da laboral, ele já tá assim, puta, de novo, não aguento mais isso. Não, mas é porque ele tem um histórico muito grande de coisa chata sendo feita. E ele já vê isso com maus olhos. E a criança, o adolescente, ele já vem com a mesma toada. Por quê? Porque quando ele tá muito novinho, acredito eu que é tudo diversão. Mas chega um momento em que a diversão que a professora está tentando provocar não combina com o interesse dela. Então ela tá tentando fazer uma coisa meio relacionada ao que ela vivenciou, ou de uma maneira que ela vivenciou, e hoje a geração que ela tá ensinando é outra. E aí a coisa meio que se perde no contexto. Então acho que não é porque o pedagógico é chato. Eu acho que é porque o pedagógico às vezes custa se atualizar. E eu acho. Só pra todo mundo concluir, nós achamos. Só falta a gente achar a mesma coisa pra variar. Talvez não. Eu tinha um livro que eu tinha. Eu não sei, deve estar com o Bruninho. Se você está assistindo, eu quero ele de volta. Devolvo meu livro. Devolvo tem um livro. livro meu também que tá com ele, eu acho. Tá, eu também. Aquele do Lovecraft. Eu sei que tá com ele, porque eu vi ele pegando. Aí. É um livro sobre gamificação e dinâmicas para trabalho. E lá tem coisas que o cara reuniu agora, no ano 2019. O cara reuniu uns negócios, meu amigo, que era coisa que meu avô fazia na empresa dele. E isso aí não vai, sabe? Não vai pra frente. É por isso que o pessoal acha chato. Acha chato. Parte dessa questão aí é uma questão antiga relacionada a diferentes tipos de inteligência, que aparentemente não muda nunca, né? Ninguém atualiza o currículo para abordar diferentes tipos de inteligência. E talvez também porque não tenha tanta maneira de se abordar tudo de uma vez, porque tem lá, sei lá, acho que 9 inteligências diferentes que são consideradas, catalogadas lá. E aí você tem que dar uma rebolada no ensino para poder abordar um pouco de cada uma, porque a gente sabe que a sala de aula é composta por alunos de diferentes tipos de inteligência, e você não pode colocar só uma inteligência espacial durante todo o ano letivo, porque às vezes a pessoa que não é boa em inteligência espacial, ela não vai sair bem, então você tem que ficar dando uma variada. E aí aquele cara que é bom em inteligência física, por exemplo, o cara que curte educação física, que curte fazer a parte mais de jogar bola, etc., e aí você põe ele para fazer, sei lá, lógica, e ele tem uma dificuldade. E aí o inverso também é válido. Na aula de educação física, o cara que é bom em lógica fica tomando bolada na cara. Então, sempre vai ter um lugar em que você vai estar insatisfeito. Porque você sempre, como é preciso abordar tudo, alguma hora vai chegar uma parte que vai ser abordada que não é o seu forte. E aí você vai achar, nossa, que chato ir pra escola. Eu acho que tem uma questão
que é o estigma, né? É um pouco disso que o Vermelho falou, assim, tipo, você na empresa, vem o cara e fala assim, vai ter dinâmica, assim, puta, eu não quero dinâmica, eu não aguento mais dinâmica. É um povo ocupado com atividade meio, enchendo meu saco, entendeu? Ah, vamos todo mundo conversar, não quero conversar com essas pessoas. Então, assim, existe um estigma disso, e eu acho que quando a gente é mais jovem no colégio, tem o estigma do pedagógico. É igual o brinquedo pedagógico, que é uma coisa que que eu odeio dar. Eu quero dar um brinquedo que seja útil, que possa ensinar a pessoa, mas eu não quero que ele venha escrito que é brinquedo pedagógico, porque dá a impressão de que você está tentando otimizar o tempo de lazer da criança. A criança só quer brincar, não, mas ela tem que aprender alguma coisa. Larga o meu braço. Assim. Eu acho que esse estigma atrapalha. Eu acho que muito do que eu aprendi com RPG, eu aprendi sem pensar que eu estava aprendendo. É aquela coisa do tipo, você vai sutilmente esconde um conhecimento ali, hora que o cara vê, ele tá sabendo. Hora que vê, ele tá lendo. Hora que vê, ele tá pesquisando. Eu acho que isso é que é interessante. Então, assim, se você botar a criança e falar assim, não, você vai jogar RPG porque você é uma criança tímida. E o RPG é um jogo coletivo, ele vai te ensinar a socialização, ele vai te ensinar a respeitar limite, ele vai te ensinar... Se você falar isso pra criança, a criança vai começar odiando o rolê. Não fala isso pra criança, bota a criança pra jogar. A criança vai desenvolver isso sozinha. Se você falar pra criança, olha, a gente fala muito aqui, eu já vou começar, Vermelho, já anota aí. A gente fala muito sobre ele mesmo. O fatídico, arcabouço cultural. Arcabouço cultural. Por que pra jogar RPG tem que ter arcabouço cultural? Porque se você quiser pensar num personagem, se você quiser pensar num cenário, se você quiser fazer world building, você tem que ter uma base para isso. Você tem que ter uma origem. Hoje a gente vai falar sobre história, como usar a história real para fazer isso. Mas você pode usar isso. Quando a gente fala em arcabouço cultural, não precisa ser só história. Pode ser ficção, literatura, cinema, etc. E eu acho que esse é um fator, eu bato muito nessa tecla, que ele tem mais a possibilidade, talvez, de usar o RPG de maneira pedagógica. Eu boto as crianças e falo, criançada, a gente vai jogar um jogo aqui em que vocês vão interpretar um personagem, e esse personagem é um pirata. Então, para você pensar no pirata, eu preciso que você entenda o que é um pirata. O que um pirata faz? Onde é que o pirata vive? De onde o pirata vem? E aí a criança, para fazer o jogo do personagem dela, ela vai ter que pensar, criança, adolescente, ou adulto que seja. Ele vai ter que pesquisar. A gente fala sobre isso. Eu vou narrar uma aventura de grandes navegações, eu tenho que saber como funciona a grande navegação. Como funciona uma navegação oceânica. Como é que funciona? O Vermelho falou sobre isso. Eu estava vendo hoje os vídeos de aventuras marítimas. Como é que funciona a conservação de água, conservação de comida? Você tem que aprender sobre as coisas para jogar aquilo de uma maneira que seja legal. E quando você joga isso bem, você joga com uma boa mesa, com boas pessoas que te estimulem isso, você faz isso naturalmente. Você não precisa que alguém te fale, se você fizer, você vai aprender. Você faz. E dali a pouco você está aprendendo. Eu acho que o problema é o estigma. É chato quando você fala assim, vamos jogar um jogo pedagógico? Eu não quero. Hoje, eu tenho 36 anos de idade na cara. Se você falar, vamos jogar um jogo pedagógico, eu não quero. Eu não quero a distância desse jogo pedagógico. Não me ensinem as coisas. Me ensina sem me contar. Não me dá esse sopro. O que você falou é sensacional, cara. Porque, assim, a forma que você apresenta muda totalmente a cabeça da pessoa. Então, assim, se eu já chego... Eu vou desumanizar essa pessoa dessa forma, ela vai ver isso como uma obrigação. Isso vai ficar extremamente chato, isso vai ficar extremamente depreciativo para essa pessoa. Você falou, inclusive, disso, de eu buscar o conhecimento quando eu tô jogando, e não precisa nem ir tão longe. Hoje no Brasil a gente tem um problema muito sério com alfabetização. A gente tem um monte de criança não alfabetizada. A gente tá falando de 2 anos e meio de regresso de alfabetização. Eu dou aluno para alunos de oitava, nono ano, não sabe ler, ensino médio, não sabe ler. É muito triste. E aí, quando eu trago um jogo como esse, que querendo ou não, você vai jogar RPG, você vai ter que ler. Você acaba, de alguma forma, se interessando pela leitura, né? Se interessando pela didática de você ir atrás desse conhecimento, você vai ter que ler isso daí. Então, acaba que já do básico isso já ajuda. Então, não só, sei lá, ensino médio, não só ensino fundamental, você pega o fundinho ali, você coloca isso pra essa criançada, cara. As relações sociais que elas vão desenvolver ali vão ser mais enriquecedoras do que qualquer uma dessas brincadeiras lúdicas que já estão sendo feitas há 20 anos. A gente acha que isso é uma ideia nova, mas não é. O primeiro doutorado de ensino com RPG no Brasil faz 20 anos esse ano. Então, assim, e a gente não coloca em prática ainda. Então, assim, faz 20 anos que isso tá parado no tempo, literalmente. 2004, lá tava saindo o simpósio do RPG pra educação e ficou nisso. E meio que vegetou ali, né? Então, assim, claro, depois a gente vai falar sobre os motivos do porquê que isso rola, né? Mas o problema realmente é o estigma que você falou e a forma como a gente apresenta isso. Né? A gente, principalmente a geração de hoje, é uma geração muito imediatista. E isso é real, cara. A gente tá falando da geração do agora. E essa geração, ela quer ver o resultado agora. É uma geração de redes sociais.
Eu tô falando com um camarada aqui, sei lá, cuspindo fatos pra ele não tá nem aí pra esses fatos que eu tô cuspindo. Ele pega o celular aqui, ele pega esses fatos em 5 segundos. Isso aqui não significa nada. Agora, se eu boto um cenário pra ele, eu coloco ele imerso nesse cenário. Ele é um personagem, ele é um protagonista. A gente fala muito na educação hoje de você ser o protagonista da educação, do aluno ser o protagonista da educação. É um diálogo que é muito falado hoje na educação, mas que não acontece de fato. Quando eu coloco o aluno nesse pleito e ele se torna protagonista nesse cenário, ele não tá só cuspindo o fato, cara. Ele tá tendo a percepção dele do cenário que eu tô encaixando ali. Então, como ele vai captar isso daí é de uma forma totalmente enriquecedora. E você falou, o Bal falou sobre as inteligências, né? Essas inteligências vão ser trabalhadas ali. Então, múltiplas inteligências. Algum vai ser a questão da imaginação, outros vai ser os detalhes mais simples, sei lá, da química que tá rolando numa certa ação, numa certa cena, ou de um movimento físico, ou de uma regra da física, não importa. A gente vai poder trabalhar todas elas ali, e de maneiras que você consiga atingir quase todos os públicos, né? Só que ela precisa ser tentada, ela precisa ser praticada. Isso não acontece. Então, esse é um grande problema. É verdade. Uma coisa que a gente já falou aqui antes. Valeu demais, hein? Ó, o Vieira aí. O Vieira voltou com Olha, tudo, hein? Valeu, Vieira. Vieira. Obrigado aí, Vieira. Deu susto pra Vieira, galera. Ó, o pessoal ele que chegou veio- agora há pouco foi pego Ele de veio surpresa. com um carrinho de compras. É carrinho de mão, badá. Badá. Valeu demais, Vieira. Mas uma coisa que a gente já falou aqui, que é o seguinte: mas a geração atual é muito imediatista. A geração atual é muito de TikTok. A geração atual é muito de rede social e tudo mais. Só que a geração atual tá se tornando uma geração que só conhece aquilo que vê. E tá faltando um negócio chamado abstração. Então, a abstração é o que eu treinei a vida inteira sem saber o que era. Mas eu já treinava, que é você tentar sair daquilo que é o óbvio que você tá vendo. Então eu simulava na minha cabeça coisas. Por quê? Por que será que isso acontece? E eu tentava associar as coisas que eu conhecia pra tentar descobrir os porquês. E quando eu não achava, eu ia pesquisar pra ter esses porquês. E isso o pessoal não tem. Então, às vezes, o RPG, mesmo que transvestido de uma estratégia pedagógica, ele vai ser a ferramenta que vai levar a essa distração. Porque tem gente que realmente não consegue se imaginar em certos contextos. Eles têm dificuldade. Fala assim, faz o seguinte, tenta imaginar uma pessoa em tal lugar, como que ela estaria vestida? Aí o cara fica, eu não sei, eu não sei. E então ele trava, porque ele não consegue sair de algumas travas que ele mesmo colocou em si, porque ele não testou e não trabalhou e não treinou isso daí. Então quando você pega uma molecada e vai falar para elas assim, que lá no Império Romano, Roma começou a se expandir e começou a ir para outras terras. Então, às vezes, eles negociavam e conseguiam achar algum tipo de acordo ali, onde eles, sem violência dominavam, mas às vezes eles guerreavam, invadiam. Aí ele fica imaginando assim, como assim Roma expandiu? Ele não consegue imaginar o que é a expansão de Roma, que eram pessoinhas que iam andando, chegava lá, aquele exército comprido, cheio de gente, e falava assim, ei, e aí, quer ser de Roma ou quer que a gente destrua tudo? Era mais ou menos assim. E aí a criança não consegue. Por quê? Porque o professor, ele tá passando isso pra criança, pro adolescente, só que ele não tá passando pra 1, ele tá passando pra 40. Então ele não tem como ter esse cuidado individual de ficar falando assim, fulano, não é assim não, é assim, imagina assim. Então ele não pode fazer isso. E a criança não vai ver. E aí quando você treina essa distração, você começa a fazer com que ela comece a associar as coisas que ela conhece e tirar suas próprias conclusões a partir disso, você vai criar um atalho na cabeça dela. Aí você vai facilitar o aprendizado, você vai facilitar o entendimento, você vai facilitar a criatividade, você vai dar aquela ignição que já tá faltando. Então acredito eu que o grande lance do pedagógico ser chato é que a maioria das vezes ele não destrava algo que tá bloqueado ali na pessoa. Ele só quer fazer uma repetição de alguma coisa maçante, que aí você leva ao tédio, né? Ele fica uma atividade enfadonha pra você que estava sentindo saudade de palavras difíceis. Enfadonho. Mas você falando aí na própria questão do Império Romano, não sei o que lá. Convenhamos, né? O que o Império Romano trouxe de benefício pra gente? Pois é. Seria as ruas pavimentadas? Lei?
as leis, né? O alfabeto Nada- organizado, Nada O esgoto, né? Nada relevante. aquedutos, segurança pública. Quem não sabe do que a gente tá falando, precisa de arcabouço cultural. Aí acabou o cultural mais uma vez. Eu descobri Eu que sou não contra- dá pra eu sou citar contra- o mesmo corte duas vezes, infelizmente. Eu sou contra essas referências que vocês estão fazendo porque eu não sou desse partido, eu sou do Partido Popular da Judéia. Você não é da frente revolucionária do. Eu não sou da Frente Popular da Judéia, eu sou do Partido Eu Popular. não da votei em Judéia. você. Esses dias nós fizemos um corte com. Foram 7 ou 8 citações do arcabouço cultural. Aí eu descobri que só vale um. Aí eu achei sem graça. O YouTube tem que mudar as regras por causa da gente.